Antes que a gente leia a palavra de Deus, deixa eu dar o contexto desse texto bíblico. Atos 27, esse livro escrito por Lucas, o evangelista, ele está dando conta aqui de um período da vida do apóstolo Paulo, em que Paulo, por pregar o nome de Jesus, por pregar a libertação do ser humano, por pregar aquilo que sacudiu o Império Romano e os judeus, ele está sendo agora procurado e contestado e está na iminência de ser preso pelas autoridades judaicas e romanas. E chega no momento da vida dele que ele vai passando por vários tribunais, ele vai fazendo a defesa intransigente da sua fé, ele encara os imperadores, os representantes dos imperadores e diz assim: o que eu estou falando é a verdade de Deus para o mundo, portanto eu não me envergonho, eu não me calo. E quando foram prender ele definitivamente, Paulo apela para Roma. Ele diz: eu sou um cidadão romano, vocês não podem me julgar, eu tenho que ser ouvido pelo imperador. E quando ele diz isso, então, preparam Paulo para ir para Roma num navio prisão. É nesse contexto que nós vamos ler agora. Paulo está dentro do navio, um navio prisão, ele está sendo acompanhado de um séquito de soldados, tem um centurião oficial cuidando para que ele não fuja, e esse navio começa a ficar à deriva numa tempestade. É dentro desse contexto que nós vamos ler o verso 27 do capítulo 27 de Atos, que diz assim: na 14ª noite, ou seja, eles estavam há 14 dias no mar, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginavam que estávamos próximo da terra, e lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros, ou seja, a tripulação, baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar as âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião, ou seja, o homem que estava cuidando da segurança, e aos soldados: se essa tripulação, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas, e o barco caiu no mar e ficou solto à deriva. Verso 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo quantas pessoas? 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando toda a comida ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra.
os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Eu li tudo isso para chegar a essa conclusão final, agora do capítulo 27, que diz: dessa forma, que forma? Esse tumulto todo, todos chegaram a salvo em terra. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que conduziu todos os atos de culto dessa noite. Obrigado pela comunhão dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo nosso país, pela nossa cidade. Obrigado pela oportunidade do Evangelho ser pregado livremente nessa nação. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo e eu não estou vendo. Obrigado por aqueles que o Senhor está curando, mesmo quando eu não estou enxergando. Obrigado por aquilo que o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós, mesmo que a gente não consiga perceber. O Senhor é o tapeceiro que está construindo a nossa existência, às vezes por momentos de bonança, mas às vezes por momentos de profundas tempestades, como essa na vida de Paulo. Mas nós temos a certeza, o Senhor está trabalhando por aqueles que esperam em Ti. E nós esperamos em Ti. Leva-nos a lugares mais altos para compreender a Tua vontade. Nós queremos estar no lugar onde Tu estás. Que essa canção que cantamos seja também a nossa oração diária. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Meus amados irmãos, eu li esse texto de Atos dos Apóstolos, e esse texto ele sempre me chamou a atenção, porque a Bíblia Sagrada é um livro que fala da nossa vida, da nossa existência. A Bíblia Sagrada não é um livro que está preocupado apenas em ter algumas frases inteligentes para você ser uma pessoa atenta à vida. Muito menos a Bíblia Sagrada é apenas um livro de autoajuda. Quando você está meio para baixo, você recebe alguns impulsos de alguém que está falando, e você melhora um pouquinho a sua psicologia, e você fica um pouco melhor. A Bíblia Sagrada também não se resume à lógica humana, em que você faz uma coisa, e se você fizer uma coisa, vai acontecer exatamente em decorrência disso outra coisa. Essa é a lógica do se, então. Se eu fizer isso, vai acontecer exatamente isso. Você vai ver na Bíblia que às vezes você faz isso e acontece isso, e às vezes você faz isso e não acontece isso. Porque a Bíblia Sagrada é um chamado de Deus para que os seres humanos conheçam a Deus através de Jesus Cristo, e o conhecendo, firme-se num propósito de vida que vai permitir que o reino de Deus seja implantado nesta era, para que a próxima era venha. Então, tudo que nós estamos vivendo nesse momento é uma sombra, como diz Paulo, daquilo que Deus está preparando para essa nova sociedade de Deus. Agora, como é que Deus constrói essas coisas? Às vezes Deus constrói isso trazendo alegria, saúde, paz para a nossa vida. Mas é sempre assim que Deus trabalha? Nesse exato momento eu estou certo que eu estou falando a pessoas que estão no meio de algumas tempestades na sua vida. Eu estou falando a cristãos, a gente que ama a Deus, a gente que ora, a gente que está tentando fazer o seu melhor para amar e agradar a Deus e amar as pessoas e ajudar as pessoas, ainda assim estão vivendo com algumas tribulações na sua vida. Nós lemos um texto aqui em que Paulo, esse gigante da fé, ele está no momento da sua vida muito tumultuado. E talvez se a gente fosse olhar para a teologia de hoje, do movimento evangélico no Brasil e no mundo, alguém ia falar assim: Paulo está sem fé, porque ele está tendo tribulação demais. Quem tem tribulação demais é porque não tem fé suficiente. Já ouviu essa história em algum lugar? Ou talvez alguém dissesse que Paulo estaria com um encosto. Não, porque o cara que está sendo procurado pelo Império Romano, está sendo procurado pelos tribunais
Eu aqui que... Talvez alguém dissesse isso de Paulo. Paulo, você está azarado. Não é possível, você se livra do Império Romano, os judeus querem te pegar. Você se livra disso, cai no navio, um navio de prisão, e daqui a pouco o mar está calminho, começa a ficar tempestuoso. Você tem uma macumba escondida aí que alguém fez para você, e a coisa está feia para você. Mas a gente começa a ver o desenrolar da história, e a tempestade que está adiante de Paulo e das pessoas que estão naquele navio, e a gente começa a perceber que o Deus da Bíblia usa todas as circunstâncias da Bíblia para cumprir o seu propósito de amor. Você crê nisso? Você crê que exatamente nesse momento onde você está sofrendo alguma tribulação, Deus está agindo no meio dessa tempestade para trazer glória ao nome dEle e abençoar a sua vida? Isso é a fé cristã. Porque Paulo estava enfrentando uma tempestade natural. Mas talvez nós nunca vamos passar por uma tempestade física dessa. Mas nós vamos estar dentro de algumas crises. Crises, por exemplo, no meio da nossa família. Quando nós planejamos as coisas de um jeito e elas começam a sair de outro jeito. Crises num casamento que começou muito bem, mas daqui a pouco você, sei lá, está com 4, 5, 10 anos e começa a pensar assim, se eu pudesse voltar atrás. Ou você mesmo que teve filhos e teve um momento muito tranquilo da sua vida, agora as coisas começaram a ficar complicadas e você fica pensando, se eu voltasse alguns anos atrás. Eu sei que eu devo estar falando a pessoas assim. Outras pessoas estão em crise na sua carreira profissional, na sua profissão. E falando assim, puxa, podia eu ter tomado outra decisão. Podia eu ter feito outra coisa. Podia eu estar num outro momento. Se eu tivesse feito outra coisa quando eu tinha tal idade. É uma crise. A gente tem crise financeira. O Brasil está em crise financeira. As famílias estão em crise. Para outros, a tempestade é uma enfermidade. Você estava bem de saúde, você estava no mar calmo, mas daqui a pouco, de uma hora para outra, um exame, uma informação chegou e tumultuou a sua vida. E você fala assim, será que Deus me abandonou? Será que eu estou no mar? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Outros estão no meio de uma crise de desânimo. Desânimo psicológico, desânimo espiritual, desânimo com o país, desânimo com tudo. E eu gostaria de chamar a atenção sua hoje, para você começar a ter olhos espirituais, para ver como é que Deus trabalha no meio da tua crise. Você crê nisso? Com uma tempestade que você está passando, não é um sinal necessariamente que Deus não está ao seu favor. Pode ser que você esteja passando uma tempestade que foi gerada por você mesmo, por decisões erradas, por equívocos, pode ser. Mas pode ser também que você esteja passando por uma tempestade que não tem nada a ver com o seu erro, com o seu pecado, tem a ver com outros propósitos que Deus tem e que a gente não consegue alcançar. E é por isso que você vai precisar de crer que Deus está cuidando de você, seja qual for a situação. E eu gostaria de lembrar a você hoje que na Bíblia a gente vê, por exemplo, duas histórias interessantes de tempestades. Uma delas é a tempestade pelo qual passou o profeta Jonas. Jonas, como vocês sabem, recebe uma ordem de Deus. Qual é a ordem? Vai até os gentios, os ninivitas, um povo que não me conhece, vai lá e prega uma mensagem de arrependimento para eles. Se eles se arrependerem, eu vou cuidar deles, vou perdoá-los e vou trazê-los para perto de mim. O que faz Jonas? Ele vai para Nínive? Ele vai para o outro lado, literalmente para o fim do mundo, Tarsis, lá para o lado do ocidente. Veja, aí o que acontece no meio da viagem dele? Ele pega um navio e por causa dele vem uma tempestade sobre o mar. Olha que coisa interessante, alguém fazendo o contrário do que é a vontade de Deus,
atrai para si uma tempestade e não só coloca a sua vida sob perigo, mas coloca a vida dos outros em perigo. Esse é Jonas, a história bastante conhecida da gente. Mas veja a história de Paulo. Aí você vai falar assim, não, Paulo, pastor, ele estava ouvindo a voz de Deus. Ele era fiel a Deus. Por que ele estava sendo perseguido? Porque estava pregando o evangelho de libertação. Mas Paulo, quando entra no navio, o que acontece com o navio? Tempestade. E o mar começa a ficar revolto. Um está na tempestade porque desobedeceu a Deus. Outro está na tempestade justamente porque obedeceu a Deus. E agora? Percebe que a gente precisa ter discernimento espiritual para entender. Pastor, por que eu fui demitido da firma? É porque o cramulhão está com raiva de mim? O cramulhão está com raiva de você mesmo, né? Se você está em Deus, ele está com raiva. Mas há outros fatores. É por isso que nós não podemos andar por vista. Eu estou falando do que a Bíblia está ensinando e estou falando de experiências de vida minha também. Eu me lembro que uma época da minha vida eu fui demitido e fiquei profundamente chateado com Deus e foi a maior bênção profissional da minha vida. Só que a gente só vai entender isso 6 meses depois. 1 ano depois, e às vezes a gente não entende muito bem, mas Deus trabalha com formas e modos que a gente não é capaz de enxergar no momento. É por isso que você precisa confiar em Deus. Então nós temos 2 homens aqui, um que está na tempestade porque não ouviu a Deus, e o outro porque está na tempestade justamente porque ouviu a Deus. Jonas estava fugindo da sua missão de vida e pegou uma tempestade. Paulo estava obedecendo a sua missão de vida e pegou uma tempestade. Jonas estava fugindo para o fim do mundo, para fugir de Deus e das pessoas. Paulo estava querendo ir ao fim do mundo para alcançar as pessoas para Deus, e ambos pegaram tempestade. Agora olha que curioso, Jonas se tornou o problema no meio da tempestade. Paulo se tornou a solução no meio da tempestade. Olha como Deus trabalha de formas impressionantes. E aqui a gente começa já a ter algumas lições de Deus para a gente. Primeiro, enfrentar tempestade durante a nossa travessia da nossa vida é uma certeza. Diz para quem está perto de você assim, você vai enfrentar tempestades. Em algum momento ela vai ser inclusive grande. Prepare-se para esse momento. Essa é a primeira certeza que nós temos. Pastor, mas e se eu orar? Vai enfrentar a tempestade também. E se eu fizer campanha do Gideão? Vai enfrentar. E se eu pegar o símbolozinho da rosa de Saron? Aí você vai ter 2 problemas, né? Você vai ter que pagar pela rosa. Então, serão 2 problemas. Vamos passar, todos nós vamos passar por isso. Faz todo sentido o que Jesus diz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. É uma certeza. Se você está vivo, você está vivo? Está mesmo? Sabe a prova que você está vivo? É que você tem alguma aflição para você passar. Só o morto não tem mais. Isso é, se ele foi salvo por Jesus Cristo. Senão ele está perdido do mesmo jeito. Então é a primeira coisa. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que mesmo a gente estando fora da vontade de Deus como Jonas, ou cumprindo a vontade de Deus como Paulo, nós vamos passar por tempestades da vida. E é muito interessante quando a gente começa a olhar o que está acontecendo com Paulo aqui, a gente começa a lembrar que nós precisamos entender, no meio das nossas dificuldades, ter olhos espirituais para discernir se aquilo pelo qual a gente está passando é porque a gente está fugindo de Deus, ou justamente porque a gente está obedecendo a Deus. Então, olhando para a travessia de Paulo de Jerusalém a Roma, a gente começa a aprender algumas coisas impressionantes. E eu queria traçar um paralelo com a nossa vida. E a gente começar a aprender algumas lições que a Bíblia está nos dando aqui, para a gente enfrentar as nossas tempestades.
para você enfrentar o momento que você está vivendo, para você enfrentar um momento de desesperança, para você enfrentar um momento de enfermidade, para você enfrentar um momento de crise familiar. Como é que eu posso enfrentar isso tendo uma fé que me leva a estar no lugar onde Deus está? Nesses lugares altos onde eu preciso reavivar a minha esperança em Deus, levantar a minha cabeça e falar assim: Deus está comigo mesmo no meio das minhas tempestades. Primeira coisa que eu aprendo é que na travessia da nossa vida, as tempestades acontecem para todos. Acontece para um infiel, mas acontece também para o fiel. E a gente vai aprendendo que não são as tempestades e nem as calmarias que nos definem como fiéis a Deus, mas é o modo como a gente enfrenta a tempestade. É a forma como você se relaciona com o absurdo, com aquilo que você não entende. Porque ela vai chegar para todo mundo, mas o que crê em Deus reage de um jeito. O que não confia em Deus reage do outro. É por isso que no final do Sermão do Monte, Jesus conta justamente a história de dois homens. Eles constroem a casa no período que está todo mundo em bonança. Mas aí vem a tempestade. Aí vem as chuvas. Aí os rios sobem. Aí o vento sopra mais forte. E uma casa faz o quê? Desaba. E a outra fica de pé. A tempestade veio para todo mundo? Veio, mas o modo como a tempestade foi enfrentada fez a diferente. Você pode enfrentar as tempestades da sua vida sendo parte do problema como Jonas, ou sendo parte da solução como Paulo. Levanta sua mão comigo e fala assim: Senhor, faz eu entender isso. Na minha dor, na minha frustração, no meio do meu problema, que eu posso ser parte do problema como Jonas, mas eu posso ser parte da solução como Paulo. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a tua tempestade? De que modo você está enfrentando essa tempestade? Fugindo ainda mais de Deus como Jonas? Ou sendo um instrumento de Deus como Paulo para não só salvar a si, mas salvar outras pessoas? Porque é o seu modo, a sua atitude de fé diante dessas tempestades que vai determinar se você está fugindo da presença de Deus, ou você está justamente ouvindo e obedecendo a voz de Deus para a sua vida. E aí aconteça o que acontecer, você vai dizer como Paulo: Deus vai nos levar do outro lado em segurança. Primeira coisa que a gente aprende é isso. Mas não é só isso. A gente aprende também que na travessia da nossa vida, e isso é uma coisa que eu acho que começa a definir maturidade espiritual, os ventos podem mudar de direção e de força. É verdade ou não é, gente? Não tem período da nossa vida que você está numa certa tranquilidade da sua vida que você fica até com medo. Você fala: Deus, a coisa está tão legal aqui que não mexe em nada não. Não mexe, estou ganhando dinheiro. Deus, o cliente está chegando, nem estou lá. O pessoal está ligando para mim, não está chovendo na minha horta. Deus, não mexe em nada, não mexe na economia, não mexe no governo, deixa a coisa do jeito que está. É porque você está numa calmaria, é o vento sul. Quando Paulo sai do porto, o vento sul está uma brisa. E eles falam assim: não, vamos que a coisa está boa aqui para a gente. Mas chega no meio do mar aberto, a Bíblia vai dizer assim que o vento sul muda para um vento nordeste. E todo mundo que tem alguma ideia sobre navegação sabe o que é um vento nordeste. A coisa começou a pegar. Como acontece na minha vida e na sua vida. Às vezes a nossa saúde está tudo bem, mas daqui a pouco vem um exame e a gente fala assim: meu Deus, e agora? Às vezes a nossa finanças está tudo bem, mas aí o nosso planejamento profissional, que estava tudo certinho, vem uma demissão, vem uma mudança de diretoria, vem uma mudança de alguma coisa e tudo muda. Por quê? Porque os ventos podem mudar de direção. Diz para um irmão que está do seu lado assim: o vento pode mudar de direção. Aí anima ele e fala assim: graças a Deus.
Porque se você estiver num período ruim e o vento mudar, vem coisa boa para você. Mas se o vento mudar do bom para o ruim, Deus vai cuidar de você no meio da tempestade. Você encorajou ele? Ele se sente mais encorajado? Você pode aplaudir ao Senhor com alegria por isso? Deus está cuidando de nós. Mas há muitos de nós que acham que a calmaria na vida é um sinal de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Muitos de nós acham que a família cristã abençoada é aquela que os filhos estão sempre quietinhos, em que a esposa, nossa, a esposa de pastor, a esposa do cristão, tem que ser uma santa mulher de Deus que nunca teve dor de barriga. A gente acha que é assim. A gente acha que o cristão não pode ter uma pressãozinha financeira, tem tudo tá certinho, não tem nenhuma dificuldade. Mas quando a gente começa a olhar para a Bíblia Sagrada, a gente vê que um vento pode mudar de direção. É o filho que andava todo certinho, arrumado, daqui a pouco o cara vira uma tranqueira e você fala, meu Deus, eu joguei pedra na cruz? Não, não joguei. Por que esse menino está desse jeito? Precisa levar psicólogo. Mudou o vento. Começou a dar trabalho. Aí daqui a pouco você está muito bem, feliz da vida, fazendo planejamento, mas aí muda a economia, entra Levi, sai Levi, entra ministro, não sei o quê, mudou a empresa, mudou o planejamento, o projeto que você estava não tem mais, e você fica desesperado, você fala, para onde eu vou agora, para onde eu não vou agora? Mudou o vento. É uma enfermidade que chega, é algumas coisas que chegam sem prévia vida. Mudou o vento, mudou a direção e a força do vento. E é nessa hora que a sua fé precisa ser colocada em prática. É hora de orar, mas é hora de agir também. É hora de agir, mas é hora de orar também. Porque ficar reclamando vai resolver o problema? Tem quem aguente ficar perto de gente que reclama dia e noite, noite e dia, semana, noite. Tem quem aguente? Você, esposa, aguenta isso do seu marido? Você, marido, aguenta isso da sua esposa? Não, tem uma hora que não aguenta mais. Você ficar uma pessoa que só vive reclamando da vida, você não aguenta mais. Ficar praguejando vai resolver o negócio? Xingando a Dilma vai resolver o negócio? O Eduardo Cunha? O Marquinhos Arruda diz que tem demônio que só sai com voto, né? Colocar as culpas nos outros vai resolver o problema? É preciso enfrentar a tempestade de frente. É preciso, nesses momentos de tempestade, ter uma voz profética no meio do desespero. No meio do absurdo, e dizer como Paulo, era para ser diferente. Paulo olha para todo mundo no meio do mar e fala assim, ó, era para vocês terem me ouvido, vocês não me ouviram. Era para ser diferente, mas a realidade é essa. Se a realidade é essa, o Deus que eu sirvo vai nos fazer chegar do outro lado. Mas muita coisa vai ficar no meio do caminho. Eu quero dizer para você hoje, se você está no meio de uma tempestade e você ouvir a Deus, você discernir a voz de Deus, Ele vai levar você do outro lado. Mas pode ser que muita coisa vai ficar no meio do caminho, porque você não precisa dessas coisas. Amém, gente? Teve algumas pessoas que ficaram com medo de dizer amém, que elas gostam tanto dessas coisas, que falam, Deus não mexe nisso não. Terceira coisa que eu aprendo com essa tempestade de Paulo, é que na tempestade é necessário a gente abrir mão de coisas para preservar a própria vida. É no meio da tempestade que a gente aprende a diferença, preste atenção nisso, entre coisas ou pessoas interessantes e coisas e pessoas imprescindíveis. Diga assim comigo, uma coisa é ser interessante, outra coisa é ser imprescindível. Eu e você convivemos com um monte de coisas interessantes, mas a gente precisa discernir o que de fato é imprescindível. Olha que coisa interessante, verso 18 e 19, que é o texto anterior que nós lemos, diz assim, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade,
os homens começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a própria armação do navio. Você já imaginou, você está no meio de um mar, bravio, e você está dentro do navio, e o navio começa a ir a pique, e você tem que pensar assim, do que eu tenho que abrir mão? E você vai abrindo mão de um monte de coisa. Não, mas isso é interessante. Não, mas se ficar o barco vai afundar. E você vai abrindo mão, depois só sobra a armação do navio. Você fala assim, tem que jogar isso fora também. Senão a gente vai afundar com tudo isso. Eram coisas interessantes, mas não imprescindíveis. E o texto vai dizer assim, que já fazia muitos dias que eles nem viam o sol e nem viam as estrelas. E são nesses momentos cruciais da nossa vida que você vai ter que fazer escolhas. Momentos de tempestades é o momento que a gente vai ter que aprender a fazer escolhas e aliviar a bagagem da nossa vida. Diz para quem está perto de você assim, no meio da tempestade, você vai ter que aprender a se desfazer de algumas coisas interessantes, mas não imprescindíveis. Muitos de nós carregam fardos que a gente acha interessante. Por exemplo, quer ver uma coisa que você no meio da tempestade, você se agarra e não quer soltar? É aquilo que a gente chama de temperamento. Conhece pessoas que falam, não pastor, eu sou assim. Eu sou autêntico. Autêntico quase sempre é sinônimo do quê mesmo, gente? De gente intransigente. De gente que atropela os outros. De gente que não sabe conviver com o contrário. E é por isso que, por exemplo, tem muitas crises em família. Porque a gente fala assim, não, a minha opinião é essa, eu sou desse jeito e você tem que me ouvir. Aí vem ser aconselhado pelo pastor e fala, pastor, falei um monte de coisa lá em casa porque eu sou autêntico. Mas na hora da tempestade, se todo mundo começar a agir assim e não jogar fora esse tipo de temperamento, vai todo mundo afundar no mesmo barco. Numa conversa assim entre marido e esposa, se alguém não abrir mão da razão, da chamada autenticidade, da chamada eu sou assim mesmo, eu sou preto no branco, vai afundar o casamento dos dois juntos. Porque é na hora da tempestade que você precisa abrir mão de algumas coisas para preservar a vida. E é isso que está acontecendo aqui. Eles começam a jogar fora tudo para o barco ficar mais leve. E chega uma hora que eles jogam tudo fora, não tem mais nada, só sobra o mastro, o leme. E eles falam assim, e agora? Só tem isso para jogar fora. E Paulo fala, joga fora também. E aqui eu creio que é uma lição espiritual impressionante. Porque enquanto eles estavam com aquele mastro e com o leme no navio, no meio da tempestade, eles não controlavam a tempestade. Será que isso não tem um paralelo com a minha e com a sua vida? Enquanto você está tentando conduzir a sua vida do seu jeito, com o seu dinheiro, com as suas ideias, com a sua religião, as coisas não estão dando certo. Será que não é nesse momento da tempestade que Deus permite que o mar fique revolto para você tirar você e o seu egocentrismo do meio da sua vida e falar assim, Jesus, o Senhor é o capitão do meu barco, por favor, toma a direção da minha vida e leve ela a porto seguro. No meio da tempestade você terá que decidir se quem vai continuar dirigindo o barco é você mesmo ou você vai chamar o capitão mestre Jesus para assumir o comando e falar assim, Senhor, me leva aos altos lugares, aos lugares seguros. Amém, gente? E para a gente terminar, eu aprendo também, no meio dessas tempestades que Paulo viveu, que é no meio da travessia dessa tempestade, em que a união de propósito vai determinar o sucesso. Olha que coisa curiosa que está acontecendo aqui. No momento mais crítico da tempestade, quando o barco já estava arrebentado pelas ondas, o pessoal nem estava comendo mais porque sabia que ia morrer. Todo mundo foi beirando o desespero. Paulo levanta
a sua voz. Mas antes que ele levanta a sua voz, ele começa a notar, na hora do desespero, é muito comum tentar se salvar a si mesmo e que se exploda o resto. Por exemplo, Paulo vai identificar Lucas escrevendo aqui, ele vai dizendo assim: tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras na proa. Olha o que está acontecendo. A tripulação do navio falou assim: esse negócio vai afundar. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de conta que vai descer os barcos salva-vidas aqui da proa, e a gente pula dentro, dá linha no pipa, e deixa esse pessoal, porque esse navio vai bancarrota mesmo. Na hora que a coisa aperta, no meio da família, no meio do trabalho, no meio da experiência cristã na igreja, a tendência das pessoas é falar assim: não, eu vou resolver o meu problema, porque o barco está indo a pique. É a família em crise que fala assim: não, eu já tentei conversar com vocês, mas ninguém quer me ouvir, então vou resolver o meu problema e vocês ficam com os seus problemas. No meio da tempestade é muito comum esse comportamento. E se você acha que era só um grupo que estava tentando fazer isso, não tinha não. Os guardas, quando falaram assim: a gente precisa aliviar o navio. Bem, eu não vou aliviar comigo mesmo, a gente tem prisioneiro aqui, não tem? Tem o Paulo e tem um monte de mais alguns prisioneiros. A gente joga esses caras no mar, está resolvido o problema. Entre mim e você sou mais eu. Se alguém tem que perder aqui, perde você. Se alguém tem que sofrer alguma coisa, sofra você. Se é para aliviar o peso, joga essa turma dentro do mar aí. Já jogamos tudo, só falta eles mesmos. Agora a postura de Paulo, olha só que interessante a intervenção de Paulo no meio do perigo. Ele fala: não, vocês não podem descer. E olha para o centurião e fala: vocês não podem descerem com esses barcos não. Porque se eles descerem com esse barco, todos nós vamos perder a vida. Aí o pessoal rapidamente corta as cordinhas do barco, o barco cai no mar, vai embora, fala: olha, está todo mundo no mesmo barco agora. Às vezes é preciso disso. Então cada um vai tentando uma postura egoísta, e no meio da tempestade da nossa vida haverá várias tentações para você ser egocêntrico. É verdade ou não é, gente? Afirma isso comigo: Senhor Jesus, me ajuda a enxergar isso. No meio das minhas tempestades, onde as coisas estão fora do lugar, eu vou ser tentado. Diga mais forte: eu vou ser tentado a agir com egoísmo. Mas me ajuda a agir como Paulo e ser parte da solução e não parte do problema. O que Paulo fala? Se a gente se separar, todos nós vamos morrer. Paulo propõe então aquilo que a Bíblia vai ensinar como o poder da comunhão. O poder da comunhão é capaz de fazer coisas extraordinárias. É por isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte que bem-aventurados são os pacificadores. Aquele que no meio que todo mundo está falando, não vai dar mais, está tudo arrebentado, não tem mais jeito, chega alguém e fala: gente, tem jeito sim. Se a gente se unir, se a gente trabalhar junto, se a gente colocar proa no lugar aqui, se a gente pegar os pedaços do navio, quem sabe nadar, então vai nadando. Quem não sabe nadar, toma aqui um pedaço de tábua, vamos nadando, Deus vai nos conduzir até a praia, porque o anjo do Senhor, disse Paulo, me apareceu ontem. Ele diz que muita coisa não vai chegar do outro lado, mas Ele vai levar todos nós sãos e salvos, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Talvez você precise ouvir essa palavra de Deus nessa noite. Talvez você está com a sua mente muito negativa. Talvez você está no meio de uma tempestade e você está sendo influenciado por imprensa, pelos meios de comunicação, pelo seu vizinho, pelo seu patrão, e você está começando achando que o barco está indo a pique mesmo, e que as coisas não vão dar certo mesmo, mas a palavra de Deus está dizendo para você: você pode fazer parte da solução no meio da tempestade. Você precisa crer que Deus está cuidando de você. Você precisa acreditar que o poder de Deus é maior do que qualquer outra coisa nesse mundo. E que Deus está cuidando dos seus filhos. Mesmo no meio da tempestade, Ele vai dar um escape para aqueles que o amam.
Eu termino essa mensagem nessa noite dizendo qual é a tempestade que você está enfrentando. Nós aprendemos que a Bíblia Sagrada que as tempestades acontecem para todos nós. Mas o modo como nós enfrentamos vai mostrar se nós somos de Deus ou se nós não somos de Deus. E mesmo que você estiver passando por um momento, talvez de calmaria, lembre-se, o vento pode mudar. E graças a Deus que o vento pode mudar. Porque se você estiver passando por um momento de tribulação, é mais um motivo de esperança que Deus pode trazer a calmaria para esse mar revolto. Lembre-se que no meio da tempestade, você vai ter que abrir mão de coisas interessantes para ficarem somente as imprescindíveis. Talvez Deus permita que você passe por algumas provações, para que fique só o essencial de você. Lembre-se que a comunhão, a união de propósito é que o assegura o sucesso. Foi na hora que Paulo disse assim, olha, nós vamos precisar da tripulação, nós vamos precisar do pessoal que está indo prisioneiro, nós vamos precisar dos comandantes aqui do navio, nós vamos precisar de todo mundo e das tábuas do navio, porque Deus vai nos levar ao porto seguro a partir de tudo isso. O navio não vai chegar, a comida não vai chegar, tudo que estava no navio não vai chegar, mas Deus vai nos conduzir a porto seguro. Talvez você não vai chegar no lugar que você queria chegar com as coisas às quais você está preso. Mas Deus tem tanto amor com você, que no meio das tempestades, Ele vai tirar as coisas, entre aspas, interessantes, para deixar somente as imprescindíveis. A Bíblia vai chamar isso de fruto do Espírito. Deus vai tirar de você esse comportamento explosivo e sem controle, para dar a você domínio próprio. Deus vai tirar de você essa tristeza incrustada no seu coração, para dar um fruto do Espírito chamado alegria. Deus vai tirar o descontrole e o desespero, para dar uma coisa chamada temperança. Deus vai tirar a desesperança e a falta de horizonte para dar uma coisa chamada fidelidade. O fruto do Espírito vai ser gerado na sua vida, mesmo diante das tempestades do mar dessa vida. Por quê? Porque Deus é fiel, Ele prometeu levar você ao outro lado, num porto seguro, para que você conheça o melhor e você experimente a bondade e a misericórdia dEle. O Salmo 23 diz assim, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E essa é a grande promessa de Deus. Pastor, mas eu já estou cansado, eu já estou sobrecarregado. Então eu tenho uma profecia para você nessa noite. Jesus disse, vinde a mim, quem mesmo? Os cansados e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está pesado demais, meu irmão. Você está pesada demais. Tem preocupação demais. Tem ansiedade demais. E Deus quer aliviar isso de nós. No meio da tempestade, pode ser que o navio se estraçalhe. Pode ser que você tenha que jogar até comida ao mar. Mas Deus vai levar você do outro lado no porto seguro. Mantenha a sua confiança no caráter de Deus. Deus nunca falhou. Se Ele prometeu que vai preservar a tua vida, não importa a tempestade que venha, Ele vai transformar isso em tudo, em fé genuína, em fruto do Espírito, em crescimento espiritual, para você chegar do outro lado e as pessoas verem a glória de Deus na sua vida. Sabe qual é o melhor lugar para você estar? Na presença e no centro da vontade de Deus. Não vai ter só bonança, mas mesmo no meio das tempestades, o bom mestre, o capitão Jesus Cristo do nosso navio, vai nos levar em segurança até o outro lado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém?